Quer uma água aí? Eu queria saúde mesmo. E aí, pessoal, hoje novamente estou aqui com Edu Guimarães no canal. Na verdade, ele tinha vindo até então aqui para fazer algumas lives, para trazer um pouquinho do todo o conhecimento que ele tem. E hoje nós vamos retomar uma ação que vocês têm pedido bastante aqui no canal. Nós vamos falar um pouquinho sobre as perspectivas para a Bolsa e quais setores talvez que podem bombar aí para o segundo semestre, né, Edu? Bom, pessoal, prazer estar aqui bem no canal para falar de Bolsa, para falar de ações, análise fundamentalista. Vamos ver que setores vão melhor que a Bolsa, né? Essa é a grande pergunta, né? Pois é, Edu, a gente está aí com Bolsa de Valores acima de 100 mil pontos, parece que está todo mundo muito eufórico, todo mundo talvez com uma perspectiva muito boa, com reforma de Previdência talvez passando, com alguns remendos, mas indo. E aí, pensando nesse otimismo todo, em alguma perspectiva, o que você está enxergando para a Bolsa no segundo semestre e se tem algum setor que você acha que pode ser beneficiado nesse segundo momento, pós-reforma, ou talvez com uma Bolsa um pouquinho mais otimista? Sim, acho que já está no preço, como a gente fala, né? Reforma da Previdência aprovada em primeiro turno, o índice está aí perto de 105 mil pontos. A dúvida é quais setores vão ter desempenho acima do índice no segundo semestre. Então, o setor que é claramente vencedor para mim nesse ano é o setor de construção civil, o setor imobiliário. Então, esse é um setor que vai ter melhor desempenho que o índice, na minha opinião. Na verdade, a gente já falou um pouquinho, acho que quando você veio da outra vez, a gente fez uma live aqui no canal, nós falamos, inclusive, de uma ação do setor imobiliário. Exatamente. Que, em princípio, ela se valorizou mais de 50% desde então, não foi? É isso mesmo. Desde a que a gente esteve aqui em fevereiro, né, falando aqui no canal, a ação subiu 50%. Né? O índice de small caps, no mesmo período, subiu 25%. Então, a ação subiu o dobro do índice de small caps contra 18 do Ibovespa, quase 3 vezes aí o que subiu o Ibovespa no primeiro semestre aí desse ano. E essa é uma ação do setor de construção civil. Você Exatamente. disse que dentro do setor de construção civil nós ainda temos algumas subdivisões. Que divisões que são essas? Legal. Bom, temos duas divisões básicas, né? Primeiro tem as empresas mais voltadas à baixa renda, que fazem imóveis para o programa Minha Casa Minha Vida, que é subsídio do governo. Então a gente está falando das principais empresas MRV, a Tenda e a Direcional. Essas três, né, estão um grupo à parte, é chamado baixa renda, que eu acho que teve momentos melhores, né, no passado. E o segmento que eu acho que está melhor agora, que é o segmento de média e alta renda. E a gente está falando de empresas como a Ezetec, como Cyrela, como a Iven, como a Tecnisa, Helborg, a Fisa, Trisul, enfim, é uma lista maior, né? A gente tem mais empresas de média e alta renda. Os apartamentos aí, né, enfim, mais voltados para esse segmento. E você acha, então, que esse talvez pode ser um setor que pode ser muito beneficiado nesse segundo semestre. E aí eu acho que nesse ponto a gente pode voltar a falar de Iven. Exatamente, né? já falando qual é a empresa, né, é a Iven, porque esse setor ele tem um ciclo muito longo, então assim, ele depende muito de emprego, de renda, então ele sofreu demais nos últimos anos, as empresas não fizeram nenhum lançamento, o estoque ficou muito alto, então ficou 2 anos parado, as empresas com prejuízo, não gerando caixa, então ficou 2, 3 anos parado. Então acho que é uma questão mais cíclica mesmo do mercado, com a volta aí do PIB, com a volta da economia, é um setor que ficou atrasado, como a gente diz, e comparando com a baixa renda, eu não vejo Minha Casa Minha Vida crescendo tanto. Acho que agora é a vez desse setor. Média alta renda. Quando você disponibilizou o relatório para o pessoal, você tinha colocado o preço de entrada para a Iven. Desde então, ela se valorizou mais de 50%. Porém, hoje, você refez as suas continhas, Exatamente. Você avaliou novamente os múltiplos e você está entendendo que ela tem muito mais potencial. E que, inclusive, hoje a gente vai disponibilizar novamente um relatório aqui, onde o Edu colocou o novo preço que você acredita que ela vai chegar. O preço justo, né, das ações que a gente chama, até onde poderia ir, né? E aí você faz também uma análise de múltiplos. Como que você chegou a essa conclusão de que talvez ela tenha mais potencial para andar muito mais do que esse 50% que ela já andou? Legal. Bom, o principal múltiplo, Bea, que eu uso nesse setor é o preço sobre o valor patrimonial da ação. Então, é uma conta simples, você pega lá o valor de mercado da empresa e divide pelo seu patrimônio líquido. Então, lá em fevereiro, quando a gente falou de Iven, as ações estavam por volta de R$6, negociando bem abaixo do seu patrimônio líquido. Hoje a ação está negociando aí cerca de 1,10, né? 10% acima do seu valor patrimonial. E como que é a lógica desse múltiplo, né? Quanto mais lucro a empresa gerar, mais esse patrimônio vai crescer, mais alto o mercado vai pagar
em termos de múltiplo. E você faz um comparativo entre algumas outras empresas do setor? Exatamente. Então, vamos olhar aqui hoje, agora, então, comparando o setor mais médio e alta renda, a gente tem hoje, por exemplo, Cyrela negociando 1,8 vezes, né? Ou seja, o valor de mercado da Cyrela é 80% superior, né, ao patrimônio líquido. Exetec, 1,85. MRV, que é uma empresa da baixa renda, 1,80. A Tenda, 2 vezes, né? A Tenda negocia 2 vezes o seu patrimônio líquido. E aí vem negociando hoje 1,08. Então, são duas variáveis para explicar se esse múltiplo é alto ou baixo. Então, eu olho muito para o endividamento da companhia. Então, quanto mais dívida ela tiver, mais baixo vai ser esse múltiplo, porque a dívida é cara. E quanto mais retorno sobre o patrimônio líquido, que é o ROI, né? Ou seja, quanto mais lucro a empresa der, mais retorno ela vai dar. E aí mais alto fica o múltiplo. Então, comparando a Ivem com as outras, ela está ainda descontada. Mesmo com essa alta de 50%, as outras empresas também andaram muito, né? O índice imobiliário, o IMOB, está subindo 40% no ano. Bastante. Então, todas as empresas estão subindo e a Ivem eu vejo ainda descontada. E quando a gente fala desses múltiplos, tem alguns números que o pessoal pode se atentar? Por exemplo, quanto mais próximo de 1 é o que você considera um preço justo ou aceitável pagar na ação ou não. Não tem nada a ver, realmente tem que fazer um comparativo entre essas empresas e entender o que cada númerozinho está falando. Na verdade, não tem um número mágico, né? A relação é a seguinte, né? Dado o preço da ação, tem uma conta, né, que o mercado precifica o retorno sobre o patrimônio. Então, no caso da Ivem hoje, no preço atual, é como se o mercado estivesse dizendo, não, ela está com um retorno sobre o patrimônio de 11%. Tá. Então, nesse preço, no relatório eu explico, tá, como que calcula esse múltiplo. Então, o mercado está olhando hoje o preço de Ivem e dizendo, olha, o retorno dela do patrimônio vai ser 10,8%. Mas só no primeiro trimestre, o ROI da Ivem já foi de 12%. E assim, a empresa está começando a retomar o lançamento. Então saíram agora as prévias operacionais, né, do segundo trimestre, que sai antes do balanço, que sai lá em agosto. E todas as empresas cresceram muito o lançamento e venda. Então Cyrela, resultado 100% a mais de lançamento e venda. Bastante coisa. A Exetec 360%. A Ivem cresceu 50%. Então as empresas estão retomando os lançamentos, estão vendendo estoque. E aí, com isso, ela vai aumentar o retorno sobre o patrimônio. Então, como ela cresce o seu retorno sobre o patrimônio, aí esse múltiplo vai ficar mais elevado. Então, eu faço a conta do preço justo. Aí, recomendo que você baixe, né, o relatório para entender essa conta. Então, se a Ivem, por exemplo, tiver um retorno sobre o patrimônio de 15%, quanto seria esse preço? Então, essa é a conta. E aí, eu vejo que o potencial de valorização ainda é muito alto. Então, muitas perguntas sobre isso. Não é para vender ainda as ações da Ivem, pode comprar que você vai ter um retorno muito grande e muito superior aos índices. E aí, pessoal, para vocês saberem exatamente qual é o valor que essa ação pode chegar e entender um pouquinho melhor do case, entender essa questão dos múltiplos também que o Edu acabou de explicar pra gente, o relatório vai estar aqui na descrição para vocês, mas tem uma coisa bem legal também, né, Edu? Que quando chegar a hora de vender essas ações, vocês serão avisados também. Exatamente. A Levante vai avisar vocês por e-mail, todo mundo que baixar esse relatório, né, a gente vai ter o e-mail de vocês. A hora que chegar no preço, porque é muito importante escolher a ação certa para ganhar do índice, mas tem que saber a hora exata de vender. Sim. A hora que já está no preço, a hora que já está precificado. Então a gente vai te avisar por e-mail a hora de vender as ações da Ivem, com um lucro, obviamente. Muito bom, Edu. Obrigada por ter trazido mais uma vez. Sempre conteúdo muito bom aqui para o canal. Você sempre traz boas indicações, mas também você explica o seu racional por trás de tudo isso. Isso é muito importante, porque além do pessoal, muitas vezes, eles quererem os calls e entender o que tem que comprar e vender, eles também têm que entender o porquê eles estão fazendo isso. E você sempre ajuda a gente da melhor maneira possível assim. Espero que você volte mais vezes. Legal. Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam aqui no canal, deixem o like, acionem as notificações. O Edu também tá com o canal, então vocês podem dar um pulinho lá também, que vai ter novidade por lá também, né? É isso daí. Meu canal é Eduardo Guimarães, né, no YouTube, falando de ações, né, de análise fundamentalista, Value Investing, trazendo aí o mundo das empresas e da análise para o dia a dia, né, tentando deixar mais simples aí para você. Trago a minha experiência aí de 20 anos de mercado, 12 anos só analisando ações, para que você entenda
de maneira mais fácil e saiba quais são as melhores alternativas para ganhar dinheiro com ações. E aí aquela velha pergunta, gente, do fim de domingo. Dito tudo isso, a gente falou de Even, falou sobre o case da empresa, o que a gente acredita. Você está pensando em investir nessa empresa ou não? Escreva aqui nos comentários que eu quero saber, dê uma olhadinha no relatório também e qualquer dúvida, escrevam pra gente. Até mais! É isso aí, pessoal. Obrigado. Até mais.